Começa aqui a preparação para o Inktober. Parece longe, mas não tá não, hein, galera? Olá, pessoas! Hoje a gente vai falar a respeito de nanquim, que foi um material bem pedido, mas é um material extremamente versátil, com muitas opções para fazer, e por isso eu rachei o vídeo na metade. Hoje a gente vai falar a respeito de contorno e depois eu vou fazer outro vídeo quando a gente vai falar a respeito da tinta nanquim líquida. Vamos começar pelo nosso basicão, canetona nanquim, contorno, que é o que a maioria das pessoas trabalham com essa tinta. E como sempre, vamos começar lá no começo e definir o que é uma tinta nanquim. O nanquim é uma tinta milenar que surgiu na China e ela é basicamente carvão e água. Carvão, como vocês sabem, é preto, então originalmente a tinta nanquim ela é preta. Só que com o passar dos anos, assim, nesses milênios aí da existência dessa tinta, foi se descobrindo formas de pigmentar essa tinta. Então hoje, se você for na papelaria, você vai encontrar nanquim preto, vermelho, azul, amarelo, caralho, A4, dourado. A diferença entre o nanquim preto e o nanquim colorido é a cor, basicamente. Não vai mudar nada a forma de aplicação. Então, assim, como o nanquim preto ele é o mais comum, a gente vai focar nele, mas se você quiser trocar ele por um vermelho, é a mesma coisa, mesmo método de aplicação. A composição, como eu falei pra vocês, é literalmente só isso: carvão ativado e água, uma tinta que não tem aglutinante. E ela pode ou não ser a prova d'água, geralmente ela é, mas é bom vocês lerem o rótulo. Além do termo nanquim, vocês podem encontrar essa tinta sendo chamada por diversos outros nomes, como por exemplo, tinta índia, tinta indiana, tinta chinesa, tinta de arquivo, tinta carbono, tinta para caneta tinteiro, essas coisas, é tudo nanquim, gente, é tudo a mesma coisa. Hoje em dia a gente geralmente trabalha com essa tinta usando canetas, então eu vou começar aqui falando a respeito de canetas. A primeira coisa que vocês precisam saber é que nem toda caneta preta que a gente usa para contorno é nanquim. Você vai pegar a sua caneta, ela vai ter um rótulo, e você vai ter o rótulo e você vai procurar algum tipo dos termos que eu falei pra vocês aí anteriormente. Nanquim, Índia, China, tinta de arquivo, às vezes vem só escrito que é a prova d'água. Geralmente essas coisas assim são nanquim. Se não vem escrito, pode ser um marcador à base de álcool, pode ser uma caneta à base de água. Então assim, se vocês querem especificamente nanquim, vocês precisam sentar e ler e ver se realmente é isso. Quando a gente vai aí pro mercado em busca de canetas nanquim, a gente vai encontrar três opções, que são as descartáveis, as recarregáveis e as ponta-pincel. Vou apontar aqui os prós e contras de cada um. Primeiramente, as descartáveis, como o nome sugere, você usa uma vez e joga fora. Não tem como você reaproveitar ela. A vantagem dela é que essas canetas elas duram muito, porque a tinta nanquim ela permite que o depósito de tinta seja bem grande, então você vai conseguir usar por muitos desenhos numa caneta só. Você vai encontrar algumas pontas de feltro por aí, mas elas geralmente vão ser de plástico. Os prós da caneta descartável é, primeiro, praticidade, é literalmente só você comprar e usar e depois jogar fora, e você não tem nenhum tipo de trabalho no meio disso. Elas são canetas relativamente baratas, tipo uma média de 10, 12 reais cada uma, mas como disse, elas vão durar muito, então elas acabam rendendo e valendo bastante o preço delas. E elas são bem fáceis de achar, então mesmo que você more num fim de mundo, é bem provável que você vá lá na papelariazinha e encontre uma caneta dessas. O contra é que a longo prazo acaba sendo mais caro do que a caneta recarregável. Porque é mais caro você comprar uma caneta do que um potinho de tinta. Como elas duram bastante, esse longo prazo é tipo realmente bem longo. Mas se você for levar isso em consideração, elas são mais caras. E outra coisa que me incomoda muito nessas canetas é que as pontas elas geralmente estragam. Algumas marcas mais que outras. Eu particularmente uso a Unipin da Mitsubishi, que foi a que eu encontrei que a ponta ela dura melhor. Nosso segundo tipo de caneta são as recarregáveis, que como o nome sugere, quando acaba a tinta você abre ela, vai ter um potinho, você coloca tinta nova, fecha e continua usando. A diferença é que ela vai ser uma caneta muito mais robusta, ela claramente vai ser feita para durar. A ponta dela ela é de metal, ela não estraga fácil. E o pró, como eu disse, é o contrário da outra, elas duram a longo prazo.
Tipo, ela vai ser mais barata e se você cuidar bem da sua caneta, ela dura pra vida toda. Nos contras, a gente tem o alto investimento inicial. Se você for comprar uma caneta dessas, uma unidade, um tamanho, vai ser mais ou menos aí numa média de uns 60 até 100 reais, dependendo da marca. Então, se você quiser comprar só 3 tamanhos, uma bem fininha, uma média e uma mais grossa, você já vai gastar aí 300 conto. Isso sem falar, claro, na tinta. Tipo assim, se você tá investindo numa caneta dessa, gente, não compra tinta da Acrylex, não compra tinta de 3 reais. Pelo amor de Deus, vocês vão entupir a caneta de vocês. Então, assim, fora esses 300 reais, vocês ainda vão ter que investir numa tinta. Outra coisa que acontece com as recarregáveis é que se você não usar ela constantemente, ela vai entupir. Porque vai secar a tinta ali da ponta. E é um saco pra vocês desentupirem isso, sério. Vocês têm que comprar lá um detergente especial pra desentupir tinta nanquim. E aí vocês vão ter que colocar lá de molho. E é um trampo da porra. Então, assim, com certeza perde na praticidade. Tipo assim, a menos que você esteja ali no uso constante, você vai ter essas dores de cabeça. Pra evitar isso, como eu já disse, vocês podem investir em tintas de melhor qualidade. Além do seu resultado ser melhor, de você ter uma melhor cobertura, você vai evitar danos desnecessários à sua caneta. E por último, se você estragar essa caneta vai ser um prejuízo da porra, porque pra comprar outra vai ser 70, 80, 100 reais. Então, tipo assim, se você tem mão pesada, não compra essa caneta. Porque a ponta de metal pode entortar se você ir lá com a mão pesada. Se você ir com a mão pesada, você também vai estragar seu papel, porque o metal ele vai rasgar o papel, ele vai afetar o papel. Então, assim, se você tem mão pesada, vai para descartável. Quando você estiver melhor, você compra essa caneta. Bom, tantas opções descartável, tanto a opção recarregável, você vai encontrar em diversos tamanhos. Desde lá do 005, 0025 até geralmente o 0.8. Então você vai ter 01, 2, 3, 4 até o 0.8. Geralmente a maior parte das marcas de nanquim descartável você não vai encontrar as opções coloridas. Eu já vi a Sakura ter essas opções, mas eu vi mais na próxima caneta que a gente vai falar a respeito, que é a caneta ponta pincel. Eu particularmente posso estar enganado, mas eu não conheço uma caneta nanquim de ponta pincel recarregável. As que eu conheço são todas descartáveis. Pode ser que exista e eu não esteja sabendo. O rolê da ponta pincel é que a ponta ela vai ser bem macia e ela vai te permitir diferentes grossuras de traço dependendo da força que você aplica na ponta. Essa caneta ela é ideal para quem gosta de fazer uns contornos mais fluidos, com diferentes grossuras numa parte e de outra e que é praticidade, porque você pode fazer isso com uma caneta simples, mas você vai ter muito mais trabalho. Outra coisa que a caneta pincel também é muito boa é lettering. Então, se você gosta de lettering, que é a praticidade da nanquim, da caneta descartável, pode investir nessa caneta que também é massa. O principal problema da ponta pincel é que vai ser mais difícil de você dominar a técnica. Além de trabalhar o contorno, você também vai ter que trabalhar com a pressão, já que ela vai alterar dependendo do quão forte você apertar. Então ela é um pouquinho mais difícil, mas os resultados eu acho que vale a pena você dar uma treinadinha aí. E por fim, a ponta pincel, como ela é macia, ela vai ser ainda mais sensível, então assim, cuidado com a mão pesada. Cuidado com a mão pesada e cuidado também com superfícies ásperas. Tem gente que pega a caneta e passa tipo, até um papel muito áspero, ele pode dar uma estragada na sua caneta, então cuidado. E por fim, no nosso terceiro tópico, a gente vai falar a respeito de pincel e de bico de pena, que você pode comprar a tinta líquida para fazer contorno, você não precisa ser escravo da caneta. E essa aplicação você pode comprar ou um pincel fino, que é a opção que eu prefiro. Eu recomendo o pincel de nylon fininho, tamanho 0. Você pode comprar um pincel natural que vai durar muito mais, só que ele é tipo muito mais caro. Então assim, pode ir lá no de nylon mesmo, tranquilo. Quando ele estragar, compra outro, porque também vai ser baratinho. Ou você pode investir em bicos de pena, que eu não vou me aprofundar muito, que eu não uso bicos de pena porque eu morro de agonia. Mas bicos de pena você vai encontrar diversos tamanhos, diversos formatos, então se joga aí se você curte. Eu quero apenas distância. E assim como a ponta pincel, trabalhar com o pincel e com
diversos tipos de picos de pena, é uma coisa mais complicada de você dominar do que uma canetona simples. Então assim, vai te dar mais trabalho, mas o resultado ele é bem mais autêntico e mais autoral quando você consegue finalmente dominar essas técnicas. A Nanquim é uma tinta que dá pra diluir ela em água, mas a efeitos de contorno, o ideal é você não diluir ela. Se você estiver trabalhando com o pincel, opte por um papel mais macio para você não estragar mais rápido ainda a sua ponta. Se você estiver trabalhando com o bico de pena, opte por um papel mais liso para você não ter o problema do bico de pena, tipo, dar um pulo assim numa texturazinha do papel. E por fim, o nosso último tópico a respeito de qualidade, tanto das canetas, tanto das tintas. Vamos começar falando a respeito das nossas canetas. Canetas Nanquim, elas não têm uma diferença tão absurda entre uma e outra. As diferenças de preço e de qualidade, elas vão ser mais ou menos ali próximas, mas você vai sim ter diferença. As canetas mais baratas, elas primeiramente vão ter a ponta mais frágil, então elas vão estragar mais fácil. E na real, tipo, toda a estrutura da caneta ela vai ser mais frágil, tipo assim, tem caneta que ela é tão besta assim que tipo, de cair no chão quebra, tipo, atrás, saca? E fode a caneta, então assim, você pode optar por uma opção tipo um pouquinho mais cara, a diferença de preço não vai ser grande e você vai ter uma caneta com uma ponta melhor que vai durar mais e que não vai estragar se você derrubar no chão. Mais importante que isso, vamos falar a respeito da qualidade das tintas. Aqui sim a gente vai ter uma diferença. Quando você compra a caneta descartável, você não tem a opção de escolher a tinta, porque ela já vem dentro, não tem como você trocar a coisa e tal. Mas se você tá trabalhando com pincel, se você tá trabalhando com bico de pena, se você tá trabalhando com a recarregável, compra uma tinta de qualidade. Você já tá investindo num material melhor. Não é que não custa nada, né? Claro que vai ficar mais caro, mas você já tá lá investindo, mano, vai, compra uma tinta, tipo assim, não precisa comprar aquele tubo, tipo assim, de 1 litro da Thales que custa R$300. Mas compra uma tintazinha que não seja a Acrylex de 2. Essas tintas mais baratas, elas primeiramente são mal diluídas. Então, tipo assim, eu vou entrar nisso depois, mas tipo, se você diluir ela não vai ficar preta, vai ficar marrom, vai ficar granulada e tipo assim, não é massa. Às vezes elas, tipo assim, se dizem a prova d'água e não são, ou ao contrário, e a cobertura dela vai ser mais grosseira. Se você investir numa tinta melhor, você vai ter uma boa diluição. Se você diluir ela vai ser preta de verdade. Se tiver escrito lá na embalagem que é a prova d'água, você não precisa nem testar porque ela vai ser a prova d'água, se for de uma marca massa. Vai ser um pigmento melhor, que não vai ter o risco dele espalhar, expandir, nada disso. Agora, galera, se você chegou até aqui, se assistiu esse vídeo até aqui, esperando eu responder a grande pergunta que todo mundo tem: como é que eu faço pra fazer contorno melhor? Como é que eu faço pra fazer contorno bonito, limpo? Nesse caso, não é nesse vídeo que vocês vão encontrar. Eu vou deixar aqui em algum lugar e na descrição o link de um vídeo velho que eu tenho, nos primeiros tutoriais que eu fiz, que é a respeito de contorno. Eu começo o vídeo falando a respeito de canetas diversas, mas no final eu vou passar exercícios motores. Abram o link, vão ali na segunda metade do vídeo, vejam os exercícios que eu passo, vejam as dicas que eu passo e sigam e treinem aquilo. Vai desenhar antes, sempre de desenhar, pega uma folha em branco, faz aqueles exercícios que com o tempo você vai adquirir uma coordenação melhor e você vai conseguir fazer contornos mais bonitos. Como eu já disse pra vocês, no próximo vídeo a gente vai falar a respeito de nanquim ainda, só que a gente vai falar a respeito da aguada, do sombreado, da tinta líquida em geral. Um beijo e eu vejo vocês na terça-feira que vem.